Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Cravesin. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre uma estratégia muito simples que você pode aplicar nos seus atendimentos e ajudar na saúde intestinal do seu paciente. Você quer descobrir qual é esse segredo Nutri? Então assista até o final. Bora lá? Bom, Nutri, quem me acompanha, quem já foi meu aluno, quem já assistiu alguma live sabe que eu detesto enrolação. Eu sou uma pessoa super objetiva e eu gosto dessa objetividade de chegar e falar de cara o que eu tenho para dizer. Então não vou ficar enrolando. Qual seria essa estratégia que a gente pode aplicar à modulação intestinal? Um ponto importante aqui, existe um passo a passo na minha cabeça muito claro quando eu penso em modulação intestinal, que é diagnosticar a disbiose, entender o tipo de disbiose do meu paciente e traçar essa conduta e estratégia junto com o meu paciente de forma personalizada, trabalhando ali os 5 pilares da modulação intestinal para que ele atinja essa saúde intestinal, restabeleça essa saúde intestinal, reequilibrando todos esses micro-organismos e trazendo os benefícios que uma microbiota que funciona adequadamente traz para o seu hospedeiro. Essa é a minha visão, mas nem sempre eu trabalhei assim, nem sempre é possível a gente trabalhar com exames de precisão, porque algumas pessoas não têm o recurso para poder fazer esses exames que ainda são caros para algumas pessoas. E pensando que eu sou uma nutricionista que tem o objetivo de cuidar das pessoas e quando uma pessoa me procura, eu tenho que resolver o problema dela, independente de condição financeira dela, tudo sempre adaptado à condição que ela tem, eu pensei em estratégias para modular a microbiota intestinal de algumas pessoas que não têm o recurso para fazer um sequenciamento da microbiota e trazer esse direcionamento personalizado. Óbvio que quando a gente está assim trabalhando meio que vendado, sem saber exatamente com o que a gente está lidando na microbiota, e muitas vezes, né, o paciente chega com várias queixas de sinais e sintomas gastrointestinais, mas a microbiota dele está em equilíbrio, e aí a gente tem que partir para outras linhas de tratamento, entender que outras causas podem estar envolvidas, quer dizer, estão envolvidas naquela condição, naqueles sintomas do paciente que não é a microbiota intestinal e que vai me ajudar então a tomar um norte, uma conduta, até mesmo de encaminhar para um profissional para investigar doenças, condições que talvez ele tenha ali, que ele não tenha ainda o diagnóstico, que precisa saber o que tem para a gente fazer o tratamento correto. Até dietoterapia. Um grande exemplo são as intolerâncias alimentares. Então, se o paciente tem uma intolerância alimentar, eu preciso saber para poder fazer restrição e não sair restringindo alimento igual uma doida, porque isso é ruim para a microbiota. Bom, e aí, pensando nesse público, quais estratégias seriam interessantes para a gente aplicar em pessoas que não têm o recurso para fazer um exame específico e eu saber se ela tem disbiose, o tipo de disbiose que ela tem? Bom, a gente vai partir pelo básico. O básico funciona. Então, a gente vai partir do princípio. Eu não vou entrar com probiótico, eu não vou entrar com vários suplementos, eu não vou entrar com esses elementos às cegas, porque eu posso piorar um possível cenário de disbiose. Então, probiótico no momento errado, ele pode dar muito errado e causar problema na microbiota do meu paciente, piorando o cenário de disbiose. Então, a gente tem que entrar no momento certo, no momento correto, tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo maravilhoso. Então, eu vou trabalhar com dieta, com alimentação, com correções que eu consigo fazer. Se o paciente traz um exame laboratorial e eu detecto que ele tem deficiência, risco de deficiência, vamos corrigir isso. Porque deficiências de alguns nutrientes podem impactar a barreira intestinal. Por exemplo, deficiência de vitamina D, A, zinco, são 3 nutrientes super importantes para manter as tag junctions, as células e a barreira
intestinal funcionando muito bem. Então, eu tenho que considerar isso quando eu tô atendendo o paciente. Se ele tem esses exames, eu detecto uma deficiência, vou corrigi-los. Ponto. Primeiro passo. Segundo passo, trabalhar a dieta e incentivar um estilo de vida mais saudável. Então, considerar ali os pilares da modulação intestinal, ver a qualidade de sono, fazer o manejo desse sono, ver a questão de estresse, fazer o manejo desse estresse, ver se ele faz atividade física, estimular a atividade física, lembrando que atividade física é acessível a todos. Não precisa entrar numa academia, se matricular na academia para você fazer atividade física. Se você tiver um tênis, vai fazer caminhada na rua, vai correr na rua e vai fazer uma atividade que caiba no seu bolso, no seu orçamento. O importante é se movimentar. E pensar também na questão da educação de todo o processo digestório, que ele precisa mastigar bem os alimentos, tentar identificar se algum alimento ele pode ter alguma intolerância, alguma questão que a gente precisa fazer essa restrição. E por fim, trabalhar a dieta. Qual ferramenta muito interessante para a gente trabalhar uma dieta num paciente quando a gente está às cegas? O Guia Alimentar para a População Brasileira. Isso mesmo, o guia ele é uma ferramenta interessantíssima. Inclusive, a gente pode trabalhar com modulação intestinal em grupos de desafio para ajudar, seja numa perda de peso, seja em tentantes, seja num controle glicêmico em pacientes diabéticos, em pacientes ali, quando a gente trabalha em grupo, que estão no processo para fazer uma cirurgia bariátrica. E antes da própria cirurgia bariátrica, esses pacientes precisam passar por todo um processo de reeducação alimentar para que eles entendam que a vida vai mudar, eles precisam mudar os hábitos de vida, o estilo de vida como um todo. Então, a gente pode aplicar também modulação intestinal ali nesses pacientes para que esse intestino esteja a favor de toda essa mudança. Então, a gente pode utilizar em vários locais, em várias situações, em vários públicos. E trabalhar o Guia Alimentar da População Brasileira é algo super interessante. Ele traz as dicas de uma dieta básica para quem quer manter uma microbiota saudável. Então, todas as informações ali de selecionar os alimentos, como priorizar a base de comida de verdade, alimentação de verdade, o alimento in natura, minimamente processado. Então, é isso que é importante para a nossa microbiota. Variedade, pratos coloridos, isso é importante para a microbiota, para a diversidade. Estudos mostram que dietas restritivas, dietas pouco diversas, elas impactam negativamente na microbiota e elas vão reduzir diversidade da microbiota intestinal. Então, a gente precisa ter uma comida de verdade, comida de base, que seja diversa. Evitar os produtos industrializados, então evitar os ultraprocessados, processados, dependendo de que processado é esse, a gente consegue ainda incluir alguns na alimentação, mas tudo com orientação. Então, você pode trabalhar com essas orientações simples que o Guia da População Brasileira traz para a população, para que a gente se alimente bem. As pessoas não conhecem esse guia, por mais que ele tenha uma linguagem fácil e seja acessível tanto para o profissional da saúde quanto para o público leigo em geral, as pessoas não conhecem essa ferramenta. E você pode trabalhar com isso. Até mesmo tem alguns nutricionistas que fazem trabalhos voluntários, né? Então tem o dia da consulta popular, onde cobram um valor simbólico para atender pessoas que não têm condição, às vezes, de pagar o preço de uma consulta inteira, né, desse profissional. Você pode trabalhar com esse recurso, você pode ensinar essa pessoa essas diferenças básicas desses alimentos, como escolher um alimento, leitura de rótulo, né, como você vai selecionar um alimento dentre as opções que a gente tem no mercado. Então, por exemplo, você chega no setor do molho de tomate, que é uma coisa que todo mundo utiliza em casa, existem várias opções. Tem opções boas e tem opções ruins.
Tem opções boas que vão ser mais caras, que nem todo mundo vai conseguir comprar, mas tem opções boas que têm um valor mais acessível e que a gente pode ensinar o paciente a ter essa autonomia na leitura de rótulo, né? Então, a estratégia aqui, que eu digo que seria a principal numa modulação intestinal, para uma saúde intestinal, é a dieta. E a dieta, a gente não precisa trabalhar com alimentos caros, a gente não precisa se apegar apenas a suplementos, porque a gente pode trabalhar com comida de verdade. E o guia alimentar pode ser o norte para fazer essa intervenção na saúde intestinal e garantir um ambiente benéfico e saudável para essa microbiota no nosso paciente. Bom Nutri! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E esse vídeo é para dizer muito que às vezes a gente complica as coisas, a gente quer pensar em estratégias mirabolantes, em dietas mirabolantes, em suplementos mirabolantes, e nem todo paciente que nos procura vai ter o recurso necessário para seguir tudo que a gente propõe. E a gente tem que ajustar ali a realidade do paciente. Então, eu quero que a modulação intestinal ela seja acessível para todo mundo. Tanto para os meus pacientes que eu atendo, como quando eu decidi compartilhar tudo isso aqui, que outros profissionais consigam atingir outras pessoas que eu não dou conta de atender. Então, é disseminar um conhecimento de que a modulação pode ser simples, talvez demore um pouco mais para a gente atingir os objetivos que a gente quer, mas é possível a gente conseguir atingir com recursos mais simples, como o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, te sugiro a pegar esse guia, revisitar, olhar ele e ver quais insights interessantes você pode tirar para começar a aplicar nos seus atendimentos e começar a ajudar os seus pacientes. Depois me conta aqui como é que foi a experiência. Vou adorar saber. Então, até um próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!